faz na casa do Senhor. Seja na limpeza, seja no louvor, seja numa foto que você tira do mundo, seja na recepção na porta, seja ministrando a palavra, fazendo uma oração, enchido pelos discípulos às peças, não importa a função. Existem pessoas que exercem função ministerial nos bastidores. Pessoas que muitas das vezes não pegam o microfone, mas exercem função ministerial. Existem algumas pessoas que exercem uma função ministerial dentro de casa. Vocês sabiam disso? Que tem pessoas que exercem função ministerial dentro da própria casa. Sabe como? Orando pelo seu ministério, intercedendo pelo seu ministério. Olha o que a palavra do Senhor veio nos dizer. Pedro estava preso. Nós já vimos essa mensagem ser ministrada pela secretária Carol. Pedro estava preso. E o texto é enfático em dizer: mas a igreja fazia constante oração. Se nós formos observar na regra do português, esse mas, que a gente fala mais, o mineiro fala mais, mas não é mais, é mas. Esse mas tem um significado de rejeição ou discordância. Olha que interessante. Pedro estava preso, mas, então quando o texto diz mas, quer dizer que a igreja não importava com a situação, mas a igreja fazia constante oração. Talvez a gente olhe para esse texto e a gente pense assim: Pedro foi preso, a igreja orou e imediatamente ele foi preso. Mas observe o que o texto diz: que a igreja fazia constante. Se o texto dissesse a igreja orou, seria naquele momento. Se o texto estivesse dizendo a igreja orou por Pedro, ou a igreja orava por Pedro, isso nos faria entender que a igreja orava por Pedro exatamente naquele momento. Mas o texto ele vai nos trazer a seguinte informação: Pedro estava preso, mas a igreja fazia constante oração. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro dormia, e ele foi visitado por um anjo do Senhor. Nós podemos observar que Pedro já estava há um certo tempo dentro da prisão. Pedro já estava há um certo tempo naquela situação. E se nós formos observar a palavra do Senhor, nós teremos inúmeros exemplos de pessoas que viviam situações adversas, situação de perseguição, situação de estar preso, situação de correr risco de vida, situação de ser caluniado, situação de dívida, situação de doença. Nós não temos esses exemplos? Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer acerca da viúva, que o seu marido havia morrido e deixado dívidas para ela e para sua família. A palavra do Senhor vai nos dizer que ela vai até o profeta e diz para ele: meu marido, seu servo, morreu, e os credores têm buscado levar os meus filhos como escravos. Então nós vemos situações de dívida, nós vemos situações de saúde. Foi ministrado aqui recentemente acerca de Sunamita, mulher de Sunem,
Senhor vai nos mostrar que nós devemos recorrer ao Senhor. Mas se nós observarmos o nosso comportamento, nós temos agido de forma contrária. Eu fiz um questionamento da igreja acerca de quando se sentem honrados por fazer algo na casa do Senhor. Não importa qual a sua função, mas novamente eu quero fazer essa pergunta, agora de forma mais direta. Você se sente honrado pela sua função na casa do Senhor? Ou você acha que você está ajudando sua igreja? Você está ajudando o seu pastor? Ou que você está ajudando o seu ministério? Ou há aqueles que pensam que estão ajudando a Deus? Qual é o sentimento que você tem em relação ao seu ministério? Você acha que é você que está ajudando alguém, exercendo o seu ministério, exercendo o seu chamado? E por isso você acha que você deveria ser reconhecido por tal? Ou ao contrário, você acha que você que é honrado por estar fazendo o seu ministério, por estar exercendo o seu ministério? E por isso você tem o dever de ser grato ao Senhor pela oportunidade. Já pararam para pensar sobre isso? Já pararam para pensar sobre qual é o sentimento que você tem em relação ao seu ministério? Olha que a palavra do Senhor vai nos ensinar de que nós devemos ser fervorosos. Olha o que o texto está dizendo no verso 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Eu poderia trocar esse termo fervoroso por alegre. Servir ao Senhor com alegria, com êxtase, com vontade, com amor, com paixão. A palavra do Senhor vai nos o Senhor ele vai resumir os mandamentos dizendo: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e ame o teu irmão como a ti mesmo. A palavra ela vai nos falar de que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Não é um relacionamento de troca, não é um relacionamento de barganha, não é um relacionamento de recompensa, não é um relacionamento tão somente de conquista ou de vitória, mas é um relacionamento de amor. Ter amor pelo que eu faço, amor pelo meu ministério. Quantos aqui no ministério tem filho? Levanta a mão, só você que tem filho. Agora pensa por um instante, o que você seria capaz de fazer por seu filho? O que você seria capaz de fazer por ele? Agora quem não tem filho, pensa aí, pensa numa pessoa que você ama, a sua mãe, o seu pai, talvez aqueles que foram criados pelas avós, pela sua avó. O que você faria, o que você seria capaz de fazer pela pessoa que você mais ama? Sua esposa, seu marido. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Muitas vezes a gente trata as mulheres como sendo frágeis, fracas. Mas mexe com o filho dela para você ver. Vai lá, toca no filho dela. Bate com uma criança na frente da mãe dela. Vocês vão ver a pessoa que é tida como frágil se tornar a pessoa mais forte e agressiva
violento do mundo. Pesquisa um pouco na internet sobre relatos de mães que presenciaram alguma situação com seu filho. Por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? Porque quando nós amamos algo, nós não colocamos barreiras quando o assunto é defender. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você ama o seu ministério? O que você seria capaz de fazer em defesa do seu ministério? Em defesa do seu chamado? Quantos de nós aqui já pregamos em relação à atitude de Pedro, que no momento em que é questionado por Jesus, assim como nós estamos fazendo aqui nesse momento, questionando a igreja, mas Pedro, no momento em que é questionado, ele diz: Senhor, eu te amo. Talvez no momento em que eu perguntei: você ama o seu ministério? Talvez essa foi a resposta do seu coração: eu amo. Mas você ama até que ponto? Até o dia que o pastor falar algo que te desagradar? Até que ponto você ama? Até o dia que algum irmão te afrontar? Até que ponto você ama o seu ministério? Até o dia que alguém pisar no seu pé? Até o dia que o pastor pintar a igreja e você não gostar da cor? Até o dia que o pastor colocar uma cadeira que você não gosta dela? Até o dia que o seu irmão passar por você e não te dar a paz do Senhor? Até onde você ama o seu ministério? Muitas vezes a gente fala assim: eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, eu amo o meu ministério. A palavra do Senhor vai nos falar acerca de pessoas que fazem isso. Sabe como que o Senhor chama elas, pastora? De pessoas que falam com a boca, mas o coração está longe. E de quem que o Senhor chama? Hipócritas. Hipócritas. Porque fala com os lábios, declara com os lábios, mas o coração está longe. Será que você ama o seu ministério? Só que aí a gente para e pensa o seguinte: e tudo que Deus já fez na sua vida? Novamente falando para quem tem filho, quem já esteve com o seu filho no hospital? No leito? Não é desesperador? Mas sabe o que a gente faz? Oh Deus, cura ele, Jesus. Cura ela, Senhor. No domingo, a Karine fez uma ministração aqui que me deixou muito comigo. Quando nós chegamos em casa, toda hora a gente se via comentando acerca da ministração. Sabe por quê? Porque ela falou algo que marcou o nosso coração. Na hora que ela estava ministrando, ela falou assim: olha, e se não der tempo? E se não der tempo de consertar? E se não der tempo de pedir perdão? E se não der tempo de você fazer aquilo que você programou, projetou? E se não der tempo? Mas sabe o que tem acontecido? Nós temos agido como crianças na presença do Senhor. O próprio Senhor vai dizer: nós agimos como crianças. Crianças. A palavra do Senhor vai nos dizer que havendo ainda contenda entre nós agimos como crianças. Porque nós não amadurecemos
interessante? O Senhor, Ele vai nos dar um direcionamento de todas as situações da nossa vida. Muitas vezes a gente tenta se blindar com uma palavra, dizendo assim: ah, mas o Senhor, Ele não envergonha ninguém. Eu fico imaginando, assim como o Diácono Marcos uma vez ele falou aqui, e se fosse Jesus que estivesse pregando? A palavra vai nos dizer que quando Jesus estava pregando a palavra e o sermão começou a ficar duro, começou a ficar pesado, as palavras começaram a ser duras, as pessoas se levantaram e iam embora. E no momento em que o Senhor é questionado pelos discípulos, Ele vai dizer para ele: pode ir também vocês com eles. Mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia é diferente. O Senhor tem levantado pessoas para ir atrás de nós. O Senhor tem levantado pessoas, Rayane, que liga para a gente, manda uma mensagem: pastor fulano, você sumiu. Ô fulano, não desanima não. Imagina se fosse naquele tempo. Agora pensa você aí. Eu não estou falando deste ministério não, mas em algum momento da sua vida, pensa aí se já teve alguém que um dia te aconselhou falando assim: ô fulano, não desanima não. Você pensou só: eu vou parar, eu vou seguir a Deus, em qualquer momento da sua vida. E foi alguém até você e falou assim: olha, não, fulano, não desanima não. Persiste, lembra quando você fazia a obra? Lembra como que era? Lembra quando você estava na casa do Senhor? Lembra o que Deus falou com você? Lembra o que Deus te prometeu? Não é assim que Deus faz? Deus às vezes usa pessoas para encontrar com a gente, né, irmã Lígia? Às vezes no supermercado, às vezes no seu lugar de trabalho, às vezes na rua. Irmãos, eu já ouvi relatos de pessoas que tentaram desviar e às vezes estavam lá na festa do mundo e de repente encontrou com alguém. E a pessoa falou: fulano, o que você está fazendo aqui? Você é servo de Deus? Isso aqui não é lugar para você não. É assim que o amor de Deus se manifesta na nossa vida. É assim que a graça do Senhor nos alcança. Mas sabe como que nós temos agido? Como covardes. Nós temos nos escondido. Assim como Pedro, que no momento da pergunta respondeu dizendo: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Mas quando a situação veio a acontecer, no momento em que Cristo estava sendo levado para ser crucificado, você conhece o texto? Pedro nega a Jesus. Agora eu te pergunto: o que você faria naquela situação? E eu tenho a resposta para você. De acordo com a forma em como nós temos nos comportado, nós também negaríamos. Negaríamos. Sabe por quê? Pedro negou Jesus naquele dia, mas nós temos negado a Cristo diariamente. Quantas e quantas vezes os irmãos já me viram ministrar aqui acerca do nosso semblante? Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Gênesis, José, que Caim e Abel
O Senhor, Ele se agrada mais do sacrifício de Abel. E a primeira coisa que o Senhor nota em Caim é o quê? O seu semblante. O semblante de Caim muda. Só que muitas das vezes, os irmãos podem achar que é implicância do pastor. Ah, pastor, eu tenho que estar rindo todo dia. Pastor, eu tenho que estar feliz todos os dias. Sim. O que a palavra do Senhor vai nos dizer? Que nós devemos nos alegrar no Senhor. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que os animais não produzam, todavia eu me alegrarei no Senhor. Alegria. Se alegrar na tribulação, se alegrar na adversidade. Sabe por quê? Não é falsidade, não é fingimento, não. Mas é você ter a certeza de que hoje a situação está contrária. Hoje o vento está revolto, mas a vitória é garantida. Deus, sabe qual é o problema? Nós já não cremos mais no Senhor. Já não cremos mais. E o Senhor, Ele vai dar um alerta para Caim, dizendo para ele que o mal estava contando, mas que ele deveria resisti-lo, dominá-lo. Só que sabe qual é o problema? Nós já não temos mais a intenção de dominar as nossas emoções. Sabe o que a gente quer? Colocar para fora, mostrar para o outro. Parece que nós temos um prazer. Quando eu estou com raiva, eu quero mostrar que eu estou com raiva. Quando eu estou triste, eu quero mostrar que eu estou triste. A pastora Sibeli pregou sobre isso aqui. Que quando a pessoa ela não se contenta em mostrar com o seu corpo, com a sua fisionomia, com as suas palavras, ela vai lá e ainda posta nos estados, sentindo-se, ou se sentindo. Por quê? Porque ela não se contenta. Então não basta eu mostrar para quem está do meu lado, eu quero que as pessoas saibam que eu estou assim. Uma vez eu ministrei algo aqui na escola bíblica, e talvez alguns aqui não tenham presenciado, mas eu ministrei algo aqui acerca de opiniões. É muito interessante, né, como que nós temos o hábito de oferecer a nossa opinião. Eu posso dar minha opinião nisso aqui? Posso dar minha opinião? Se eu puder dar opinião, tem gente que faz de um jeito todo bem elaborado, né? Ó, se o Senhor me permitir opinar. E uma vez eu estava ministrando sobre algo aqui, sabe por quê? Porque muitas das vezes, ô Luiz, a gente quer dar a nossa opinião, mas a gente não está disposto a ouvir uma resposta contrária. Aí sabe quando você chega assim e fala assim, ô Luiz, eu posso dar a minha opinião? Eu acho que você fica melhor de preto. Aí você vira para mim e fala assim, mas eu gosto de branco. Aí eu digo, não, mas você tem que usar preto, porque eu acho que é preto. Você tem que ser preto, porque a Bruna veio de preto, você tem que estar de preto. Então a gente quer dar a nossa opinião. Nós já não temos mais o interesse em nos dominarmos. Nós já não temos mais o interesse de dominar as nossas emoções, de dominar o nosso comportamento, de dominar as nossas convicções. Mas a palavra do Senhor vai me dizer que tudo me é lícito, todas as coisas são permitidas, mas o mesmo texto vai dizer que nem todas elas nos convêm. Aí eu brinquei com a igreja dizendo que a opinião não é para dar, opinião é para ter. Vira a diferença? Então eu posso ter
isso, pastor? Porque se eu chegar para você e falar assim, olha, o que você acha desse telefone aqui? Não sou eu que estou perguntando? Agora, se a pessoa virar e falar assim, olha, eu acho feio, o problema é de quem? É meu. Eu que perguntei, não foi? Não é assim? Mas nós não temos mais o interesse em buscar no Senhor o domínio próprio. A gente quer falar, a gente quer se expor, a gente quer colocar para fora, a gente acha que nós somos os donos do mundo, os todos poderosos. Nós queremos estar acima uns dos outros, acima do Evangelho, acima da palavra. Hoje em dia não é muito estranho a gente abrir a internet e nós vemos pessoas, grandes líderes, grandes influenciadores, falando que a palavra tem que ser alterada. Quem é que viu a declaração da Xuxa Meneghel? Falando que a Bíblia estava desatualizada. Uma pessoa que até alguns anos atrás era a rainha dos baixinhos. Então nós vemos as pessoas hoje em dia elas achando que elas têm autoridade para se impor sobre a palavra do Senhor, para se impor uns sobre os outros. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer: amai uns aos outros com amor fraternal. Mas o que quer dizer isso? Sabe o que é? É o amor de família, amor de irmão. É aquele amor que a pessoa não precisa te dar nada, não é assim? Pensa aí no seu irmão. O irmão da gente geralmente é aquela pessoa, quando você é mais velho. No meu caso eu não passei isso, eu sou mais novo. Mas quando você é mais velho, o seu irmão, no dia que ele nasce, ele já começa a te expressar. Porque aí você já não é mais o filho preferido, você já dá a atenção, já não é toda sua. Aí você vê um brinquedo, o seu irmão é mais novo, se ele quer, a mãe pede e dá. E você tem que entender. Por quê? Porque ele é o mais novo. Não, por que você tem isso? Não é assim que a gente pensa? É que tem a ver de ser o mais novo. Eu não pedi. Mas agora a gente olha para essa pessoa, o seu irmão, e por mais que a gente briga, se desentende, a gente ama o nosso irmão. Não é assim, não. O irmão faz nada. Você quer jogar videogame, você quer jogar um jogo, ele quer outro. Você quer assistir televisão, ele quer jogar videogame. Aí quando você quer jogar videogame, ele quer assistir televisão. Isso quando a gente não tem a sorte do seu irmão vestir o mesmo tamanho que você. Porque aí você já vai chegando no final de semana pensando assim: eu vou vestir tal roupa. Quando você assusta para o seu irmão vestindo para ela. Quem aqui não tem aquele irmão que muitas das vezes quer exercer aquela autoridade de pai sobre você, de chegar e falar assim: você está errado. A gente não gosta, mas a gente ama ele, ama ela, com defeito, sem defeito, com a roupa, sem a roupa, com o brinquedo, sem o brinquedo, mas a gente ama. Sabe que a palavra do Senhor está nos dizendo: ama o seu irmão com amor de família. Não é sobre o que ele pode te oferecer, sobre o que ele pode te dar, ou sobre se ele te deu a paz do Senhor, não. A minha irmã, a gente acordava de manhã, irmãos, eu sou muito falante, muito. E muitas vezes eu já acordo conversando. E tem pessoas que de manhã estão sempre mal-humorado. A pessoa já acorda mal-humorada, às vezes não aconteceu nada, mas ela já acorda mal-humorada. E a minha irmã era assim. E tinha vez que nós estudávamos de manhã, tinha vez que eu acordava, ia conversar com ela, Daiane, você ia falar: o que é? O que você quer? Mas do primeiro jeito. Eu falava assim: meu Deus do céu, bom dia. Eu falava assim: você nem me viu, já
mais esse amor nos teus olhos. Sabe o que nós estamos falando aqui nessa noite? Sobre amor. Agora para aí, pensa um minutinho. Você ama o seu ministério? No decorrer da mensagem, talvez a resposta dentro de você comece a mudar. Será que você suporta o seu ministério como você suporta o seu irmão? Ah, pastor, mas o meu ministério eu tenho que suportar bem. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Daniel, capítulo número 6, que Daniel ele foi instituído como um dos principais. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Dário, junto com Daniel, ele elege mais 120 homens. E sobre os 120, mais 3. A palavra do Senhor vai dizer que esses homens, que também eram conselheiros, autoridades, junto com Daniel, eles começam a procurar algo contra Daniel. A palavra do Senhor então vai nos dizer que Daniel, ele é acusado porque ele orava ao Senhor. E no momento em que ele fica sabendo disso, o que ele faz? Ele vai lá te dar satisfação com os homens. Não é isso não. O que ele faz? Ele fecha a cara, fica com raiva, sai estudando as coisas? Não. Porque a palavra do Senhor diz que Daniel vai orar. Ele vai orar. Assim como ele fazia rotineiramente, ele vai orar ao Senhor. Imagina como que a nossa vida seria se nós aprendêssemos com a palavra de Deus. No momento em que o irmão pisar no seu pé, no momento em que acontecer algo, agora falando para os casados, no momento em que a esposa acender a ira do marido, ou o marido acender a ira da esposa, imagina como que seriam os casamentos, se ao invés de um fechar a cara, o outro sair ficando pé nas coisas, ficar nervoso, falar que ia separar, imagina como que seria se você se levantasse e dissesse: eu vou lá. Você se levantasse, mesmo depois da discussão, e traz para dentro do seu quarto, colocar seu joelho e fosse orar. O interessante é que se nós observássemos, até mesmo a ciência, ela vai falar acerca de nós orarmos. Há um estudo que diz que a oração ou a meditação, ela tem um poder de abaixar no nosso corpo a adrenalina, a dopamina, e trazer para nós um relaxamento. Mas o cristão não conseguiu entender isso até hoje. Que o segredo para você fechar a boca do diabo que está doidinho para te usar é você dobrar o seu joelho e orar e falar com o Senhor. É na hora da raiva mesmo que a gente tem que orar. É na hora da adversidade mesmo que a gente tem que orar. É na hora que as coisas ficam difíceis mesmo que a gente tem que orar. É na hora da afronta que a gente tem que orar. É na hora da perseguição que a gente tem que orar. Orar, buscar do Senhor uma resposta. E o interessante é que o texto vai dizer que ele ora, só que o milagre não vem imediatamente. Olha que interessante isso. O milagre não acontece imediatamente. Porque talvez se fosse eu ou você,
A nossa vontade é ser o quê? Né? Não vou dizer o quê, não, porque o quê é um cara mais da paz. Mas é uma pessoa mais aquela sanguínea mesmo. De chegar e falar, Deus, mete entre eu e ele. Mata ele! Antes dele me matar, mata ele. Mas eu imagino que talvez o tudo fosse lá assim, Senhor, faz ele mudar de ideia. Não me joga lá não. Talvez no máximo, né? Falar assim, Jesus, mata eu. Mas não me deixa morrer não. Mas sabe o que acontece? Daniel ora ao Senhor. E mesmo assim, ele é lançado às vezes. Nós já pegamos aqui sobre Sadraque, Mesaque, Abednego, e sobre o primeiro ou o quarto homem da fornalha. Mas mesmo eles permanecendo fiéis, firmes, eles foram para a fornalha. E você ama o seu ministério? E você viveria essa experiência? Talvez eu tenha a resposta. Talvez eu estava lá até beijando perto da estrada, chorando em cima dela. E quando a guerra for sua, e quando o inimigo se levantar contra você, será que você vai pensar assim, eu faria diferente? Ou será que nós vamos agir da mesma forma ou pior? Será que nós olharíamos para o nosso ministério e diríamos, não, Senhor, pelo meu ministério eu vou até o fim. Pelo meu chamado eu vou até o fim. Sabe por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em tempos e às vezes, irmãos, a gente pode até pensar assim, mas o pastor está jogando direto. Mas sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente sabe que nós já fizemos isso. Chegar e falar assim, não, eu vou na igreja não. Eu não preciso da igreja não. Eu não tenho que fazer mais nada não. Porque fulano fez isso para mim, eu não quero mais ir para a igreja. Sabe o que eu tenho certeza? Que muitos aqui estariam dobrados diante daquela estátua, porque já se dobraram por coisas muito menores. Já se dobraram por causa de uma paz do Senhor. Já se dobraram por causa de um olhar. Já se dobraram por interpretar algo. Já se dobraram por achar que alguma coisa aconteceu. Irmãos, já aconteceu uma situação comigo de um dia, assim como aconteceu hoje, eu ficar vendo situações que aconteceram dentro da igreja, pastor Sibério. Eu falo assim, Deus, me dá uma palavra que me fala com o povo. Mas eu quero uma palavra com a igreja sobre essa situação. Aí eu ficava por algumas semanas estudando. Aí assim, os dias passando, tudo, eu falava com o meu esposo, para ver se preparadinho. Aí eu subi no altar e preguei. Quando chegou no final da palavra, uma pessoa me procurou e falou comigo assim, eu não gostei do que você disse. Eu falei assim, mas por quê? Porque você pregou indireto para mim. Você falou tudo o que eu falei na pregação. Mas sabe o que eu tive que fazer? Pegar o meu esposo, estava datado, e mostrar para a pessoa e falar,
A pregação tem 2 semanas que está pronta. Mas sabe o que acontece? Nós agimos tanto como pirracentos. Nós agimos tanto como rebeldes, crianças, como pessoas arrogantes na presença do Senhor, que aí na hora que a gente começa a pregar a palavra, na hora que a gente começa a falar do pecado, que a gente começa a falar da contenda, que a gente começa a falar da mentira, que a gente começa a falar da briga, que a gente começa a falar da fofoca, as pessoas começam a achar que está jogando direto para mim, mas você tem que entender que o Evangelho ele está aqui para ser pregado, e que no momento em que nós abrimos a palavra, é o Espírito Santo de Deus falando com você. É claro que vai soar familiar, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Irmãos, nós temos pessoas que não conseguem sequer ser frequente nos cultos. Aí eu te pergunto, você ama o seu ministério? Ou vai chegando um determinado momento em que a gente pensa assim, não, estar na casa do Senhor é dispensável. Estar na presença de Deus é dispensável. Fazer a obra do Senhor é dispensável. Mas nós não conseguimos sequer ser frequentes. Nós começamos a achar que é a igreja que precisa de mim, é o ministério que precisa de mim, é o pastor que precisa de mim, e não ao contrário. Aí sabe qual que é a primeira coisa que nós começamos a observar? Começa a observar a pessoa quando ela começa a se distanciar do ministério dela. A primeira coisa que muda é o semblante. A pessoa começa a ficar com aquele semblante carregado, triste, infeliz. E sabe por quê? Porque o que traz alegria e paz para o nosso coração é o Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus que traz alegria, é a presença de Deus que traz paz para o nosso coração. Aí quando a gente começa a se distanciar da presença do Senhor, a pessoa está sempre com aquele semblante carregado. A pessoa está sempre com aquele semblante triste, aquele semblante pesado. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, não, fulano parece que está sempre mal. Observa a vida dela. A primeira coisa que acontece com a gente, quando a gente começa a se distanciar da presença de Deus, é o nosso semblante mudar. Sabe por quê? Porque o único que pode trazer a paz é o Espírito Santo de Deus. O único capaz de preencher o vazio, o buraco que se encontra em nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos dizer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Mas o que você tem feito para alegrar o Senhor? Você tem orado na sua casa? Tem buscado? Ou será que você vive uma vida de lamentações, de reclamação, achando que Deus vai descer lá, vai te tomar pela mão, te colocar no caminho e falar, vamos embora para a igreja? A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Lucas, no capítulo de número 9, no verso de número 57, olha bem o que o texto vai dizer. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, disse-lhe um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm coviço, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar os meus pais. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos
enterrar os teus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus me disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui o Senhor falou comigo. Sabe o que a palavra do Senhor vai nos mostrar? Pessoas que se apresentam diante do Senhor, mas quando elas entendem o peso e o comprometimento do chamado, elas apresentam ao Senhor desculpas. Senhor, eu quero te servir, mas primeiro deixa eu ir em casa, deixa eu consertar aquilo, deixa eu fazer aquilo. Senhor, eu quero te servir, mas deixa eu do jeito que eu sou. Senhor, eu quero te servir, mas deixa eu continuar brigando. Senhor, eu quero te servir, mas deixa eu continuar endividando, enganando as pessoas. Senhor, eu quero te servir, mas deixa eu continuar bebendo, deixa eu continuar fumando. Senhor, eu quero te servir, mas me deixa com o meu vício. Senhor, eu quero te servir, mas me deixa com o meu temperamento. Nós apresentamos desculpas, sabe por quê? Porque nós não queremos ser transformados. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Romanos, que nós fizemos a leitura no início da palavra. Não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformados. A palavra do Senhor está falando acerca de transformação. Mas enquanto você não aceitar o Espírito Santo de Deus mudar isso aí que está dentro de você, você nunca vai ser transformado. Sabe aquelas pessoas que têm desculpa para tudo? Que dizem assim: pastor, eu não encanto, é porque eu não consigo ensaiar. Mas é capaz de chegar em casa, colocar um vídeo, colocar uma música e treinar. Pastor, mas eu tenho muito tempo. Uma vez eu brinquei com um coral, a senhora lembra que mandava? Eu falei assim: gente, vocês não fazem xixi não? Não tomam banho não? Porque às vezes as pessoas falavam assim: eu não tenho tempo para ensaiar. Eu falei assim: gente, não é possível, vocês tomam banho. Vai tomar banho, põe o celular, põe o louvor, canta no chuveiro. O tempo a gente faz, mas nós colocamos desculpa para as coisas do Senhor. Quantos aqui trabalham fora? Ou já trabalhou fora? Levanta a mão. Talvez você não está trabalhando, mas você já trabalhou fora, já teve um patrão. Levanta a mão. Quem já teve um patrão, um chefe? Agora levanta a mão quem já passou raiva com o chefe. Quem já passou raiva com o chefe? Parece que ele já vem mistifado, estressado. Mas sabe o que acontece quando a gente passa raiva com o chefe, pastor? A gente passa raiva. Às vezes a vontade é de voar no pescoço dele. Aí a gente vai para o banheiro, controla essa raiva, depois volta e vai trabalhar. Imagina como que o ministério seria se nós agíssemos da mesma forma com as coisas de Deus. Estou irado, só ódio. Mas eu vou para dentro do banheiro, dobro o meu joelho e falo: Senhor, tira isso de mim. E volto e vou servir ao Senhor com amor e com alegria. Como que seu ministério seria? Quantas e quantas vezes, irmãos, eu faço isso todos os dias? Todo dia na hora de ir trabalhar, os irmãos sabem, eu peço que eu trabalho de madrugada. Aí vai dando 7, 8 horas da noite. Nossa, irmãos, vai começar a me dar um peso no corpo. Lá em casa, lá, a frase já está até decorada. Eu falo assim: nossa, eu não queria trabalhar hoje não. Aí dá 8 horas, eu quero trabalhar hoje não. Aí dá 9 horas, eu falo assim: nossa, que vontade de vir em casa. Aí dá 9h10, eu levanto, vou tomar banho e vou trabalhar. Sabe por quê? Porque a gente entende que do trabalho a gente precisa. Mas a gente acha que é o nosso ministério que precisa de nós. Aí quando está perto da hora de ir para a igreja,
já é o suficiente para você voltar para debaixo da coberta e ir. Mas nós nos esquecemos que somos nós que somos dependentes do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que sem Ele nós nada poderíamos fazer. A palavra do Senhor vai nos falar acerca de pessoas que trabalham, que plantam, que cultivam, mas não conseguem se satisfazer. Sabe por quê? Porque não tem a presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai nos falar acerca de uma viúva que só tinha uma botija de azeite, mas quando ela clamou a presença do Senhor, a multiplicação começou a acontecer na vida dela. Quando se tem a presença do Senhor, com o pouco que você tem, o Senhor faz muito na sua vida. Mas quando você está longe do Senhor, você pode fazer o que você quiser, que você vai continuar na mesma vida. Irmãos, a gente vê pessoas aí, ó. Os meninos que trabalham em aplicativo sabem disso. Um dia eu teve já estava até brincando com isso. A gente escuta, ó, a semana eu fiz 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Mas aí o que te impede de ser fiel com o Senhor? Será que é a sua dificuldade? Ou será que isso está em você? Porque da mesma forma que tem pessoas que chegam a ganhar 2, 3, 4, 5, 10 mil e não conseguem ser fiel. Tem pessoa que recebe 600 reais do Bolsa Família e consegue. Você acha que a sua vida é diferente dela? Olha para a pessoa. Na maioria das vezes você tem carro e a pessoa anda a pé. Quem será que tem a vida melhor? Tem coisas que estão em nós. Está impregnado em nós. E sabe o que a gente faz? A gente simplesmente vai ali e inventa uma desculpa. Ah, pastor, mas você não sabe como é minha casa. Você não sabe como é a minha vida. Você não sabe como tem sido as coisas. Quando eu estava brincando com meu pai, estava falando sobre isso com ele. E ele virou para mim e falou comigo assim: mas eu tenho conta para pagar. Aí eu brinquei com ele e falei com ele assim: eu tenho 3 filhos, minha esposa e minha mãe. Aí ele ficou assim. Eu falei com ele: sabe quantas pessoas trabalham? Só eu. Eu não tenho um salário grandioso, não. É tudo para a honra e glória do Senhor. É o Senhor que tem sustentado. Mas sabe o que acontece? Quando nós temos amor pelo nosso ministério, quando nós temos amor pelo nosso chamado, quando nós nos sentimos honrados por estar na presença de Deus, as coisas começam a mudar na nossa vida e no nosso coração. O Senhor, Ele ministrou ao meu coração acerca do nosso amor e perseverança nas coisas de Deus. E muitas das vezes a gente até diz que ama o Senhor, diz que ama o nosso chamado, diz que ama o nosso ministério, mas até que ponto? Até que ponto nós sustentamos esse amor? Até que ponto nós sustentamos esse chamado? Talvez você chegou aqui falando assim: olha, é a última vez que eu venho. Ah, hoje é a última vez. Até onde dura o seu amor? Mas eu quero profetizar que talvez tenham pessoas que chegaram aqui, mas que entenderam o propósito do ministério, o propósito da sua chamada e pensaram assim: não, até onde eu não amava o ministério, até onde eu não amava o meu chamado, mas a partir de hoje eu vou fazer diferente. A partir de hoje eu vou agir diferente. A partir de hoje o inimigo não vai mais me parar. Porque agora eu entendo o amor do Senhor sobre a minha vida. E eu entendo a minha importância no meu chamado.
de não o Senhor que precisa de mim, mas eu é que sou dependente do Senhor. Coloque os seus pés em mim, Jesus. Nós somos dependentes do Senhor. Dependentes dele em todas as situações. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Juízes, capítulo de número 6. De que o Senhor, Ele fala, aleluia, com o povo de Israel. Ele envia o anjo do Senhor. Livro de Daniel, de Josué, de número 9. O Senhor ele vai até Josué e diz para ele para que ele fosse forte e que ele não temesse, pois o Senhor era com ele. O Senhor está dizendo para pessoas aqui neste lugar: permaneçam fortes, corajosos, perseverantes, porque o Senhor é contigo. Amém?